Olá, eu sou a Bárbara e hoje eu vou estar aqui para falar com vocês e eu começo perguntando: você tem controle sobre o seu processo ou o seu processo tem controle sobre você? E mais, te pergunto, como que você mede hoje os seus resultados? Como você acredita que os seus resultados realmente atingiram as metas? Hoje eu vou estar aqui para falar com vocês sobre a importância dos indicadores, como construí-los, quais são os benefícios de eu tê-los dentro do processo, indicadores esses de desempenho. Esses indicadores de processo, de performance, eles são utilizados para medir o resultado de um determinado processo em um período de tempo. Esse resultado sempre comparando com as metas estabelecidas. Foi atingido o resultado esperado? Sim ou não? Como assim, Bárbara? Eu vou te explicar. Esse indicador é um indicador de aferição de meta. Então imaginem que vocês queiram identificar qual é o volume produzido em um determinado dia de produção. O que nós vamos fazer? Então nós vamos colocar o indicador de produção peças dia, produção toneladas dia. Vamos optar aqui por produção tonelada dia. Bom, o que acontece? Nós temos que medir essa produção, vamos supor que foi do dia anterior, então quanto ela foi produzida no dia anterior, quantas toneladas? Esse é o meu indicador, produção de toneladas dia. E qual era a minha meta? Vamos supor que eu tinha uma meta de produzir 100 toneladas por dia e eu produzi só 90 toneladas por dia, no dia anterior, no caso do nosso exemplo. Então, ou seja, eu atingi 90% da minha meta. Aí já percebemos que nós temos um gap de 10 mil peças por dia. O que acontece? Então, o indicador, tendo a meta e tendo esse gap, nós já podemos identificar que precisamos tratar o gap. Precisamos entender por que dessa lacuna, o porquê não atingimos. Então, o indicador ele tem esse benefício. Ele te mostra, o quanto você não atingiu em relação à meta, ou caso você tenha atingido, e caso não tenha atingido, então qual foi a lacuna e como tratá-la. Podem haver também indicadores para planos de ação, para projetos. Bom, exemplo de plano de ação. Status do plano de ação, percentual de andamento do projeto, percentual de andamento do plano de ação. Então, para isso também podem ter indicadores. Os indicadores, eles podem ser classificados em 3 categorias, sendo a categoria estratégica, a categoria tática ou gerencial e a categoria operacional, cada um com sua devida importância. No estratégico, é como se você olhasse para um indicador, que esse indicador mostrasse se a sua estratégia está sendo alcançada ou não. Por exemplo, existem indicadores estratégicos, como por exemplo o CPV. O CPV ele é o custo de produto vendido. Quais são as informações que eu utilizo para compor esse indicador? Eu utilizo os custos com fabricação, os custos com insumos, custos relacionados com a mão de obra, o valor do meu estoque inicial e o valor do meu estoque final. Esse é um cálculo que ele é realizado pela área financeira da empresa. E o que acontece? Ele me mostra quais são todos os custos envolvidos diretamente nessa produção e também relacionando aí aos meus estoques. Esse é um indicador estratégico. Esse é um indicador que ele compõe lá dentro de toda a área financeira grande relevância. Você precisa identificá-lo. Você já chegou hoje a olhar qual é o CPV da sua área? Outro indicador, outra categoria, é a categoria de indicador gerencial ou tático. Esse é um indicador que todas as gerências, ele é um nível abaixo do estratégico, avaliam como está o atingimento da sua área, para compor os indicadores estratégicos. Então, por exemplo, se nós formos ver eficiência de produção, como está a eficiência da sua área? Como que eu calculo essa eficiência? Uma fórmula de se calcular. Nada mais é do que o quanto eu produzi num determinado dia em relação ao que eu deveria ter produzido. No caso que eu citei antes, lembram? Então, seria a eficiência de 90%, ou seja, estava programado para produzir 100 mil peças, eu produzi 90 mil peças, então a minha eficiência foi de 90%.
Quando a gente parte para o indicador operacional, então esses indicadores são compostos, por exemplo, de parada de máquina, tempo de parada de máquina, volume produzido, né? São informações que compõem, de alguma forma, os indicadores táticos e gerenciais. Então vocês percebem que é um cascateamento. Então, indicadores desde o nível estratégico, passando para o tático, até o nível operacional. Tá, mas o que eu ganho tendo indicadores no meu processo? Por que eu teria eles dentro do meu processo? Já ouviu aquela frase, o que não se mede não se gerencia? Caso você perceba que deva ser feita uma revisão de meta dentro do processo, você sim deve executá-la. Por quê? O que acontece? Vamos supor que você criou um indicador e criou uma meta para esse indicador. Caso o resultado ele já venha atingindo a meta, talvez você precise revisar a meta. Caso ele não esteja e realmente vai ser muito difícil de acontecer por algum fator muito crítico, você tem que também rever essa meta. Então ele serve para você acompanhar o processo em relação à sua meta e avaliar se a sua meta realmente é factível ou não. Existem casos que você pode diminuir, né, ou ser mais arrojado. Aí depende do processo, depende da situação. Então vocês podem ver que o indicador ele norteia todo o processo. Então imaginem que você esteja fazendo uma viagem em família, tá? Um caso real, um caso pessoal para que a gente torne isso mais fácil. Então você está lá na viagem em família e você olha para o painel do seu carro. Lá no painel do seu carro, ele tem um indicador. Talvez você não tenha percebido ainda, né, que isso é um indicador, que é o quê? Quilômetros por litro, ou seja, quantos quilômetros o seu carro percorre com um litro. Essa é uma informação importante, porque se você não tem essa informação, você precisa ter um controle muito, mas muito rigoroso, porque é muito difícil de saber, então você vai ter que um dia abastecer, fazer a medida, avaliar, mas não é um indicador preciso, né? Você não vai controlar de uma forma precisa o seu processo. Agora, quando você tem a quilometragem por litro no painel do seu carro, você sabe quanto que você vai precisar, né? Quanto você vai percorrer e quando você vai precisar abastecer seu carro, para que você não fique sem gasolina. Processo é a mesma coisa, né? Então você tem lá seu indicador, você vai acompanhando ele e ele serve para te dar um direcional para você entender como o seu processo se comporta. Da mesma forma que o nosso exemplo do carro. Aí vocês podem me perguntar, Bárbara, na minha empresa ninguém olha para indicadores. A gente tem alguns lá, mas o pessoal não dá atenção. Bom, gente, a primeira coisa que eu comento para vocês, eu já tenho muita vivência em relação à elaboração de indicadores e acompanhamento. Se você criou um indicador e não tem um gerenciamento sobre ele, realmente o que vai acontecer? As pessoas não vão dar importância, né? Então poucos vão ver valor naquele indicador. Agora, se for criado um indicador, ele sim precisa ter um gerenciamento. Existem indicadores que são de acompanhamento e indicadores que são de melhoria. Como assim? Vamos lá. Indicadores de monitoramento são aqueles indicadores que não são talvez tão relevantes para o processo, ou até eles sejam relevantes para o processo, mas eles vêm se mantendo de forma estável dentro da meta. Tá? E por priorização, né, num desdobramento de metas ou numa reunião com a gerência, foi definido então que será só monitorado. Agora, existem indicadores que são de melhoria. Por quê? Porque talvez você se desafiou, né, dentro de uma meta e você precisa atingi-la. O que é importante saber disso? Gente, só vai ser realmente dado valor pela equipe operacional a um indicador se ele tiver gerenciamento. Um ponto é fato. Como que você vai realizar uma melhoria e medir essa melhoria se você não tem como, né? Se você não acompanha, se você não gerencia? Como você vai realmente saber se deu certo ou não? Porque toda melhoria que você for fazer, independente do método, precisa sim ter um indicador para medir a efetividade dessa melhoria. Se realmente o que eu me propus a fazer e fiz e executei, deu o resultado que eu esperava. Um dos pontos que eu percebo bastante também, que as pessoas comentam, Bárbara, tudo bem, eu vou criar esse indicador, né, mas os meus dados eles não são confiáveis, né, porque isso é muito importante prestar atenção.
Os dados que vocês coletam para compor os indicadores, eles precisam ser confiáveis, certo? Então, se não são confiáveis, o que você precisa fazer? Não há milagres. Começar a coletar esses indicadores. Existem alguns métodos estatísticos que podem te permitir a fazer essa coleta, mas não é o nosso foco agora. Mas só quero passar para vocês que existem formas de coletar. Não trabalhem com dados que não são confiáveis. Porque imagine, você fazer todo um trabalho, né, que não é um trabalho rápido, de identificação do problema. Primeiro, identificação do estado atual. Depois, construção do indicador. Identificação da causa raiz, do que gerou esse problema. Faz toda uma solução, né? Executa a solução e não deu resultado. Aí você vai dizer, mas como assim? Eu executei toda uma metodologia, né? Um PDCA, um DMake, o que for. Executei toda a metodologia e não deu resultado. Teus dados não eram confiáveis, então você tomou decisões em cima de dados que não eram reais. E isso acontece muito dentro do processo. Por quê? O primeiro turno coleta diferente do segundo turno, eles têm um entendimento diferente. Um exemplo que acontece muito é o tempo de setup, né? Então, eu meço de uma forma no primeiro turno, no segundo turno mede outra. Né? Então, às vezes foi por causa da questão de não foi treinado da mesma forma, né? E por aí vai. Então, o que eu passo para vocês é, sempre quando forem trabalhar com indicadores, tenham dados confiáveis, né, nessa coleta para compor esse número, né, para mostrar esse indicador. Porque a partir do momento que você mostrou ali para alguém, ele vai ser tomada uma decisão sobre ele. E aí eu já pego esse gancho, que muitas vezes vocês não têm, né, alguns processos não têm indicadores. E entendem, né, assistem aqui no nosso bate-papo, é importante, a Bárbara comentou que é importante ter indicadores. E aí, gente, saem construindo um monte de indicadores. Não é assim que se faz, tá? Por quê? Porque imagine, se você tem lá num painel, dentro do teu processo de acompanhamento e gerenciamento, um monte de indicadores, as pessoas acabam se perdendo. Bom, o que eu tenho que fazer então? Verifique o que é relevante para a estratégia da sua área. O que realmente de indicador hoje você precisaria melhorar? Então, foque nesses indicadores. Claro que isso vai ser escolhido com gestão, né, com muita análise, com pessoas que conhecem o processo, mas é importante que os poucos indicadores que tenham sejam realmente controlados, tenham dados confiáveis e sim seja feito um gerenciamento sobre eles. Até porque eu não sei se a empresa de vocês mensura, mas existe um custo de gestão desse indicador. Como assim, Bárbara? O que acontece, gente? As pessoas vão destinar tempo para coletar as informações, outras as mesmas pessoas vão destinar tempo para fazer a análise, né? Algumas decisões serão tomadas sobre esse número. Então, o que acontece? Imagine que você tenha no seu setor 20 indicadores, que isso é bem comum de acontecer. E aí, quando você pergunta para o gestor, ele vai te dizer, não, realmente todos eles são importantes. Imagine o tempo que é utilizado para fazer a coleta de todos esses dados. Gente, tempo é dinheiro, então existe um custo nessa coleta, existe um custo nessa análise, existe um custo de tempo nessa tomada de decisão. Então, poucos indicadores são mais efetivos. Um erro gravíssimo e que muitas pessoas, muitos gestores não dão a devida importância a isso. Vamos lá. Já fiz alguns trabalhos onde, por exemplo, existe um cálculo de percentual. Aí o que acontece? Você chega, né, para o pessoal da linha operacional, e isso, gente, eu não estou falando só da linha operacional não, tá? Isso em vários níveis. Como que calcula esse indicador? Qual é o propósito dele? E as pessoas falam assim, esse indicador hoje, nosso resultado atual está em tantos por cento. Tá, mas como que é feito o cálculo? As pessoas não sabem, o sistema calcula. Não, é o sistema que nos dá essa informação. Gente, isso não pode acontecer. Um indicador, você precisa saber calcular, você precisa realmente entender o que compõe, qual é o objetivo, qual é o propósito de ser medido. Né? É a mesma coisa quando eu faço essa ligação com o exemplo do Pareto. Então, muitas pessoas não sabem como construir um Pareto. Né? Elas colocam uma informação
e aí o próprio sistema já gera automático. E às vezes as pessoas não entendem o que significa aquele gráfico de Pareto. É mais ou menos isso nos indicadores, né? Fazendo a relação. Você tem informações que compõem esse indicador, você precisa entender como ele é calculado. Até porque, entendendo como ele é calculado e qual é o propósito, as pessoas também têm mais cuidado no momento da coleta. Então, eu vou coletar esse indicador dessa forma porque ele é calculado dessa forma. Porque eu tenho que ter esse devido cuidado, né? Por exemplo, no tempo de setup. Quando que eu realmente aciono um cronômetro, um contador, o que for, né, de tempo ali, um relógio, que ele deve começar a medir esse tempo. Precisa realmente a equipe entender como que isso é construído, como esse indicador é construído, para poder ter cuidado também na coleta de dados. E como construir os indicadores, né? Como definir, como fazer o gerenciamento. Eu vou mostrar para vocês aqui 4 passos. Existem várias formas, mas essas são as formas que eu considero mais assertivas e que eu já vivenciei. Então vamos agora para os 4 passos de como construir um indicador. Bom, a gente já entendeu até aqui que os indicadores eles servem para a gente acompanhar um determinado resultado, para ver se ele realmente está atingindo a meta ou não e se nós temos algum problema. Eles servem para nos indicar se há algo dentro do processo que a gente precisa melhorar. Por quê? Porque não está atingindo a meta. O primeiro passo o indicador precisa ser mensurável. Então imagine que você tem um projeto, né, onde você tem um objetivo e o seu objetivo é assegurar a qualidade dos produtos. Bom, mas esse indicador pode ser um indicador, né, quantitativo. Mas se eu for fazer todo um projeto, como eu vou medir se realmente foi efetivo ou não? Bom, eu vou pensar em outro indicador que faça mais sentido para o nosso trabalho. Pode ser por conformidade de peças. Bom, esse é um indicador mensurável, ele é quantitativo. Então, ou seja, de uma produção X, vamos supor lá de uma produção de 1000 peças, eu sei que as 1000 peças estão conformes. Avaliei, né, com algumas características e sei que 100% das peças estão conformes. Bom, indicador de percentual de conformidade de peças, né, é um indicador super interessante, um indicador válido para o nosso processo, né, para entender sim que a gente vai entregar todos os produtos com qualidade para o nosso cliente. Agora, vamos supor que eu só colocasse assegurar. Como que você me garante, como que você vai medir se realmente você assegurou a qualidade? Não tem como medir, isso é qualitativo. Então, cuidado, quando for criar um indicador, ele deve ser quantitativo, mensurável. Cuidem isso. Bom, Bárbara, eu vou chegar no meu processo hoje e eu não tenho indicadores ou eu vou avaliar meus indicadores. Eles são quantitativos, né? Mensuráveis? Sim, ok. Não são? Avalie e refaça os seus indicadores. O indicador, ele precisa atender aos objetivos e à estratégia da empresa. Vamos lá, como eu faço isso? Imaginem que você tenha um indicador, né, você tem um objetivo de atendimento à demanda, né? Então, como que eu faço para ter um indicador, né? Ou seja, como que eu faço para entender se realmente eu estou atendendo a demanda do cliente no momento que ele necessita? Um indicador que é bem conhecido nessa área é o de sellout, ou seja, se eu realmente atingir, né, entrega para o meu cliente do produto no momento que ele solicitou, né, dentro do prazo ou no momento que ele solicitou. Então, esse é um indicador onde você consegue mensurar e entender se você realmente atendeu a demanda do cliente. Ele vai a favor, né? Ou seja, ele está relacionado com a estratégia. Por quê? Porque qualquer empresa, né, que preze pelo cliente, ela realmente entrega os produtos no momento que o cliente solicita, no momento que o cliente está disposto, né, a comprar esse produto. Terceiro ponto, o indicador ele precisa ser simples. Gente, não compliquem. Toda vez que você for complicar, o que vai acontecer? A tendência da equipe não entender é muito grande.
Mas não sei se você já passou por isso no processo de chegar lá e questionar, né, as pessoas, como que você compõe, né, como que é feito esse indicador? Eu não sei, isso é só um engenheiro que sabe fazer, isso é só o gestor que sabe calcular, é muito difícil. Eu já ouvi isso muitas e muitas vezes, gente. Então, faça um indicador simples, faça um indicador onde todos conseguem entender. Por exemplo, um indicador simples é percentual de perda no processo, tá? Então, ou seja, eu tenho que produzir 1000 produtos, né? Cada produto vai uma embalagem, então eu vou utilizar 1000 embalagens. Mas aconteceu uma perda no processo, eu rasguei uma embalagem, usei algumas embalagens, eu usei 1100 embalagens e não 1000. O que acontece? Eu consigo calcular o meu percentual de perda, ou seja, nesse caso eu tenho 10% de perda, né? Era para utilizar 1000 embalagens e utilizei 1100, então logo eu tenho 10% de perda nesse processo. Eu sempre falo que tem que ter um pouco de cuidado em relação ao percentual, porque as pessoas precisam entender o que é esse percentual, tá? Ele é importante para o processo indicador? Sim, mas você precisa entender o que é esse percentual, porque às vezes em um processo perder 1% é muito, em outro é pouco. Então, quando você tem um número em quantidade de peças, fica mais fácil de entender. Mas também você tem que ver que normalmente a perda ela é diretamente proporcional, né, ao volume de produção. Então o percentual é algo que sim, ele pode ser calculado, mas você pode, depois de fazer o cálculo, transformar isso para quantidade e aí fica mais factível para quem está operando no processo. É só uma sugestão. Bom, nós já falamos aqui que o indicador ele precisa ser mensurável, atender aos objetivos e estratégia da empresa, ser simples, e agora o nosso próximo passo ele precisa ser confiável. Lembrem que eu comentei no início do nosso bate-papo? Gente, qualquer informação que você vai utilizar para compor um indicador deve ser confiável. Então, o interessante é que quando você tiver um indicador, né, definido, então, por exemplo, definimos que iremos mensurar tempo de troca de máquina, né, o setup, mas tempo de troca de peças lá, entre um produto e outro. Bom, ao colocar esse indicador, acompanhe o indicador, acompanhe como ele é medido no primeiro turno, como é medido no segundo turno, as pessoas realmente entenderam esse indicador, tá fácil de coletar os dados, não é só uma estimativa, né, porque às vezes as pessoas, isso aqui deu aproximadamente 20 minutos. Não, ele precisa realmente ser cronometrado esse tempo, até para ser mais confiável o indicador. Então, atenção para isso também. E existem alguns pontos importantes para que o indicador ele se torne viável e fácil de realmente acontecer dentro do processo. Então, eu já falei da questão da confiabilidade, a questão de ser mensurado, existe também a questão de ele ser realista, né? Então, assim, realmente aquilo está acontecendo, é fácil de medir, a questão do custo-benefício. Então, você precisa ter esses cuidados para que realmente você tenha um indicador confiável. Bom, mas nós tivemos aqui falamos de criação do indicador, temos a meta, mas como que a gente materializa esse indicador, né, esse acompanhamento? Através de gráficos de controle, e aí existem vários gráficos. Ele pode ser um gráfico sequencial, que a gente chama de gráfico de linhas, né, muitos conhecem por gráfico de linhas, ele pode ser um gráfico de barras, né? O que acontece? Você vai utilizar os dados que você coletou desse indicador, certo? Colocar isso num gráfico para te possibilitar fazer uma análise desse resultado. Só temos que ter um cuidado. Não evitem de fazer alguma análise em cima de poucos dados, em cima de um período relativamente curto. Por quê? Porque você não sabe se houve uma causa especial ou não, ou seja, se o processo realmente ele é instável, né? Se ele apresenta picos, se aquele ponto lá em cima que não atingiu a meta acontece sempre ou só aconteceu naquela vez. Então, cuidado, quanto maior o tempo de análise, melhor. Também cuidado com a questão das sazonalidades. Então, muitas vezes, né, eu tenho comportamentos dentro do meu processo dependendo do período.
Com vendas isso acontece bastante, né? Vende mais às vezes no final do mês, no início do mês. Então, vende mais próximo ao Dia das Mães, ao Dia dos Namorados, ao dia, né, a Páscoa. Então, também tem que ter um cuidado em relação ao avaliar o resultado desse indicador, né, em relação à meta. Dito tudo isso, o que eu deixaria realmente assim de ponto relevante é que todo indicador ele precisa estar alinhado com a estratégia e ele deve ser validado com o gestor da área ou com o gestor do projeto, né, no qual você está participando, porque precisa estar alinhado. Então, se o gestor do projeto, se o gestor da área sabe, né, que aquele é um indicador, ou com certeza ele ajudou a definir, mas está alinhado com todos sabem, né, qual é o foco, para onde partir, né, o que deve ser acompanhado. E aí me diga, depois de tudo isso que você ouviu, qual é o indicador que você vai criar para o seu processo, né, a partir de hoje? E te pergunto mais, qual é o indicador hoje que você tem no seu processo que, pensando nessas dicas de estratégia mensurável, não está de acordo com o que nós comentamos hoje, com o que nós conversamos hoje? Qual você vai construir e qual você vai mudar? Diga aí para mim. Escreva aqui quais foram as suas dúvidas, talvez a sua dúvida, a dúvida de alguém, o que você gostou desse nosso bate-papo, o que não ficou tão claro. Eu espero ter contribuído para o seu desenvolvimento e nos vemos num próximo bate-papo.